Que a paz do Eterno esteja sobre vós. Meus amigos, eu estava fazendo essa aplicação aqui, quer dizer, eu estou fazendo essa aplicação, e surgiu um quebra-cabeça aqui, bem simplório, mas a gente fica muito alegre que isso acontece, né? Que aí a gente vai aprendendo um pouco mais sobre a ferramenta. Eu que tenho pouco tempo aqui em Flow. O que eu quero fazer? Eu quero passar esta referência para algum lugar. Tá. Então essa referência ela veio de uma list view de uma consulta, de uma coleção de consultas. Carry Collection. Beleza? Então tá. Então eu pensava que era melhor eu fazer o filtro. E dentro desse filtro, quando eu fizer este filtro, eu enviava a coleção pronta para algum determinado local. Eu fiz ela de várias formas dentro deste filtro, fiz condicionais, mas eu não consegui, certo? Não consegui, a verdade é essa. Sempre dava erro, não aqui no build, mas sempre na compilação. Beleza? Então, eu resolvi fazer uma variável, um AppState, fazer uma variável. E aí dentro dessa variável, eu vou trabalhar com o parâmetro, com a variável e a condicional. Para que funcione o que eu estou querendo fazer aqui. Então tá, vamos passar o parâmetro primeiro. Correto? Eu vou apagar isso daqui. Foi um teste que eu estava fazendo. E eu vou passar esse parâmetro. Beleza? Deixa eu ver se no outro tem um parâmetro lá. Aqui, deixa eu ver aqui. Tem. Beleza, que aí já fica vazio aqui para vocês entenderem o que eu estou querendo fazer. Beleza? Adicionar. Eu vou navegar para o bottom shoot. Não navega, certo? Porque ele é um componente interativo dentro do Flutterflow. Então eu tenho que chamar ele e aparecer. Show. Aí aqui, ó, bottom shoot. Ótimo. Qual é o componente? Eu tenho vários aqui, mas eu preciso especificar qual, então eu vou descobrir qual que é o nome dele. O nome dele é plano final, ó, plano final. Beleza? Então eu venho aqui, selecionar o componente plano final. Opa, vamos definir os parâmetros. Definir parâmetro, estou no plano final. Qual o nome que eu vou dar para ele? Eu vou colocar parâmetro par, né? Planos. Beleza. Agora que tipo? Ele vai ser um documento. Qual é a coleção? Tipo de coleção? Ele vai ser um plano, porque eu vou puxar lá do banco de dados plano. Certo? Ele vai chegar aqui a informação lá do banco de dados, mas qual tabela, né? Vai dar qual coleção do plano? Ótimo. Confirmei. Então, tá feita a conexão. Beleza? Tá feito, ou seja, eu conectei. Mas o que vai passar? O que vai andar nessa conexão? Então eu preciso passar, ou seja, eu preciso enviar o que vai para essa conexão. Opa, par planos. Então eu vou vir aqui em um parâmetro par planos, né? Que é tipo a ponte. Agora eu vou determinar o que vai passar nessa ponte. Vemos aqui planos documento e documento do plano. Confirmado.
Confirmado. Beleza. Vamos no plano final. Tá pronto. Se eu mandar rodar a sessão, ele vai rodar. Ele vai rodar a sessão, beleza. Já está rodando, né? A questão é o seguinte: o parâmetro ele vai enviar para mim o documento de referência. Por isso que eu imaginei, eu tô mandando algo pronto, então ele teria que receber aqui, certo? Só que o valor mensal ele não é estático. O valor mensal ele pode ser 2. Por isso que eu preciso de uma variável, certo? Por isso que eu preciso de uma variável. E essa variável que eu fiz ela por 2 motivos. Eu fui lá no AppState e fiz ela, coloquei o nome dela de Toggle. Ela é um booleano, sim ou verdadeiro ou falso, né? O booleano é verdadeiro ou falso. E eu coloquei ela como falso. Entendeu? Porque que eu precisei fazer com que fosse uma variável. E aí surgiu a ideia. Variável? O que é uma variável? O que é um parâmetro, né? Então aí fiz uma pesquisinha rápida aqui e descobri o seguinte, variável é o local, só será alterada se tiver uma declaração, ou seja, se houver alguma função dentro de algum componente. Então, por isso, variável, ou seja, ele haverá uma alteração. Já o parâmetro, certo? O parâmetro não. O parâmetro é a ponte, certo? Então, se o parâmetro é a ponte, eu preciso que nessa ponte não ande somente carros, mas ande motos, ande ônibus, enfim. Então, dessa forma, a forma simples, parece que a gente só passa o parâmetro estático. Então, por isso que eu fiz a questão da variável. Beleza? Então, aqui vamos colocar o nome do documento. Deixa eu deletar aqui para vocês verem. Eu vou remover aqui. Eu vou colocar o nome do documento, nome, beleza. A quantidade de produtos que vão ser desse documento, qual é? Essa questão aqui, acho que vocês devem entender muito bem a questão de você combinar um texto, certo? Você manda combinar o texto, correto? E aí no texto você coloca o que você quer colocar primeiro, né? A informação primeiro, e depois você executa o que você quer fazer. No meu caso, era a quantidade de produtos. Entendeu? Ou seja, a quantidade de produtos e depois o texto que eu queria fazer. Ótimo. Vê se vai chegar aqui onde eu quero mostrar para vocês. Entendeu? O valor é R$14,99. Só que ele só está passando o parâmetro mensal, entendeu? Alterei aqui, mas ele não altera
no pop-up. Então, por isso que eu fiz agora a condicional. Essa condicional, vou vir aqui. O que eu fiz? Olha lá. Eu combinei o texto. Beleza? Vamos lá. Fazer por aqui. Vou tirar mais um aqui. Vou combinar. Vou colocar valor. Combinei o texto. Tá combinado. E aqui eu fiz, olha só. Eu fiz essa condicional. Eu vou lá na App State, o toggle, beleza. Confirmado. Funcionou? Não funcionou. Ah, então eu tenho que fazer uma outra. Olha só, era aqui que a gente às vezes erra. Olha só, eu adiciono, eu venho aqui e eu crio uma outra condicional. Olha só, uma simples condicional. E agora, quando quem? O toggle, upstate toggle é igual a especificar false. Entendeu? Eu vou remover de novo, vou fazer para vocês de novo. Olha só. Porque a gente pensa, não, puxa o toggle, porque o toggle ele vai, puxa o toggle, ele vai dar aqui o toggle, beleza. Mas e aí? Não tem mais jeito de você colocar mais nada. Então, você tem que fazer o seguinte, ó. Olha só. Ó. Você vai adicionar uma outra condicional dentro da condicional. Ou seja, você dentro do seu combine texto. Puxou. Agora eu vou puxar uma outra. Porque aqui, se eu puxasse o toggle aqui, ele ia ficar do mesmo jeito, ó. O toggle, entendeu? Ficar do mesmo jeitinho, então não ia funcionar. Então vamos lá, deletei aqui, eu vou em condicionais, uma simples condicional agora sim, ó, que eu quero que o toggle appState toggle, se ele for igual especificar, desculpa, a false, ele me dá um resultado. Beleza? Que resultado? Agora eu vou no planos. Olha aqui. Valor mensal. Confirmado. Aí que depois vocês altera o formato da fonte, as condições. Mas, entendeu? Se ele não for, então eu vou lá de novo, planos, anual, confirmar e confirmar. Viu? É a mesma. Confirmar. Ó, agora, se eu mandar fazer a atualização, ele tem que passar para mim o dado, ou seja, ele vai passar para mim o parâmetro, ele vai passar para mim a variável e dentro de uma condicional. Então eu usei três elementos aqui, três funções, né? Condicional, parâmetro e variável, para que o meu número dentro do pop-up final fosse executado do jeito que eu queria. Vamos lá, puxou R$14,99. R$14,99.
29,99. 29,99. Beleza? Espero ter ajudado alguns aí e embora mais para vídeo, tá bom? Que a paz do Eterno esteja sobre vós. Divulgue aí nosso canal Go Flutter Flow.